Semana 11 chegando, meu lindinho, aula 11 para vocês. Vamos falar sobre geometria molecular e polaridade. Polaridade é um assunto extremamente importante para as provas, Enem principalmente, que vai estar relacionado com aquela ideia do semelhante, dissolve semelhante, da solubilidade, tá? Então, muita atenção nessa aula. Recomendo você ficar até o final, ver a resolução dos exercícios, anota todas as dicas que o prof está te mandando. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo você tem um link lá para o nosso grupo, onde você vai ter acesso aos nossos materiais e alguns exercícios extras também, beleza? Boa aula, meu lindinho! Já tá aparecendo nossa aulinha aí para vocês, hein, lindos? E eu tô aqui no cantinho. Oi! A gente vai falar sobre geometria molecular e polaridade nessa aula. Vamos começar primeiro com a geometria, porque ela é importante para a gente saber a polaridade das moléculas, beleza? Então, a geometria molecular é a forma com que a molécula está no espaço. Inclusive, o prof vai deixar um link para você aqui de um simulador para você montar aí a molequinha, ver como é que funciona a geometria, como é que ela está no espaço, é bem bacana. Dá uma olhada depois dessa aula aí. Muito bem, galera maravilhosa, para a gente falar da geometria, a gente vai usar a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Esses pares eletrônicos, eles podem aparecer para vocês, esses pares eletrônicos podem aparecer para vocês como nuvens, tá? Nuvens. Essas nuvens podem ser pares ligantes, fazendo ligação, tá? E aí, quando eu falo pares ligantes, lindos, eu posso falar ligantes de, vou chamar de PL, pode ser uma simples ligação, pode ser uma dupla ligação, pode ser uma tripla ligação, tá? São pares ligantes. E eu posso ter a nuvem pares não ligantes, tá? Pares, tomara que dê aí, pares não ligantes. Não ligantes, o prof vai chamar de PNL, pares não ligantes. Fechado? Como assim, prof? Então vamos supor que a gente tem aqui ó, uma molécula, tá? YXY. E aqui tem um parzinho. Esses caras que o prof está fazendo em azul são duas nuvens ligantes. São os pares que estão fazendo ligação. E aquela nossa nuvem que está ali em cima, sem fazer ligação nenhuma, nós vamos chamar de par não ligante. Certo? Muito bem. Pelo número de nuvens ligantes e não ligantes, a gente consegue supor a geometria pela ideia da repulsão, porque como elas são elétrons, elétrons são cargas negativas, os negativos se repelem. Então, por exemplo, se eu tenho aqui ó, duas nuvens ligantes, tá? Duas nuvens. A maior repulsão aqui, ó, tá vendo que tá 90 graus? Elas vão se empurrar, até que elas fiquem na maior distância possível uma da outra para ter a menor repulsão possível. Entendi, Tite. Então assim, ó, quando você tiver duas nuvens, tá? Duas nuvens. E como a aula tem a ver com nuvem, eu vou fazer assim. Ah, que bonitinho. Você vai ter sempre a mesma geometria. Linear, até duas nuvens. Linear, até duas nuvens, sempre linear. Tá? Então guarda essa ideia. E aí olha os exemplos que mais vão aparecer. Ó, nosso querido CO2. Como é que fica a geometria dele? Ó. Formando um ângulo aqui de quanto? Uma angulatura de 180 graus. O berílio, na forma do BeH2, ou BeF2, aí é um clássico, tá, galera? O berílio, lembra que ele vai fugir à regra do octeto, ele fica estável com 4 elétrons. Tem duas nuvens. Entre as duas nuvens, o ângulo é 180 graus. Prof, tem alguma coisa a ver com a hibridação? Tanto o carbono quanto o berílio aqui são sp. Sim, você pode tirar uma ideia
da nossa aula de hibridação. O prof propositalmente já trouxe para você aqui, ó, o berílio na forma de linear. Ai, prof, você é muito esperto. Olha lá, ó, 2 átomos, linear, certo? O prof já trouxe uma ideia da hibridação lá na aula de hibridação para você ter uma ideia de como vai funcionar. Prof, você é malandrinho, né? O prof sempre tenta pensar no máximo para vocês, galera. Boa. Agora, 3 nuvens. Vou colocar 3 nuvens aqui do lado, ó. 3 nuvens. Quando eu falo de 3 nuvens, eu tenho 2 possibilidades de geometria, tá? 3 nuvens, eu tenho 2 possibilidades de geometria. A primeira é a trigonal plana. Quando que você vai ter trigonal plana? A trigonal plana, lindos, vai acontecer quando das 3 nuvens você tiver as 3 ligantes. Então você vai ter 3 pares ligantes e 0 pares não ligantes. Então, exemplo, o nosso SO3 é trigonal plano. Aí não gostei desse oxigênio. Aí, vamos ajeitar, vamos botar bonito. Coisa linda. A gente tem, exemplo, o BF3, que é o nosso Best Friends Forever and Forever, que a gente viu lá na hibridação também. Perceba, 3 nuvens todas fazendo ligação. Isso é trigonal plano. O ângulo entre as ligações, 120 graus. Mais uma decoreba essa ideia dos ângulos, tá, galera? Nem se preocupe tanto aí com essa parte dos ângulos possíveis. Show! E eu tenho outra opção com 3 nuvens, que é a angular. A angular é quando você tem 2 nuvens ligantes e uma não ligante. Tá? O exemplo aí que a gente vai encontrar, o SO2. Agora, ó, SO2. Eu tenho 2 nuvens. A gente tem o ozônio. 2 nuvens ligantes, uma nuvem não ligante, certo? Esse ângulo aqui, galera, vai depender muito de quantos pares eu tenho sobrando. Então, o prof nem vai falar muito para não virar bagunça aqui, virar muita decoreba, tá? Só guarde as principais aí que a gente vai ter. Eu já vou trazer mais uma que é importante você guardar aí. Maravilha, meu povo. Então, com 3 nuvens você tem essas 2 possibilidades, angular ou trigonal plano. Boa. Agora, com 4 nuvens. Com 4 nuvens. 4 nuvens, lindos, a gente vai ter 3 possibilidades que podem aparecer nas provas. Então, vamos colocar lá. 4 nuvens. 4 nuvens. A primeira, se as 4 são ligantes. Se as 4 nuvens são ligantes, tetraédrica. Tá? Essa é importante porque vai ser do carbono, do nosso querido carbono sp3. O nosso carbono sp3, ele vai ter os 4 pares ligantes e nenhum par não ligante. Então você vai ter lá o exemplo, o carbono. Forma um tetraedro assim, ó. Tá? E aí, esse cara é importante, quando é o carbono, você guardar a angulatura. 109,5 graus. Ou 109 graus e 28 minutos, tá? Então, essa angulatura é legal, que a gente vai usar lá na orgânica, lá no futuro. Então, parece um tetraedro, porque se você fizer a ligação assim, ó, eles chamam de tetraédrica, porque você pode fazer assim, ó, e fica tipo uma pirâmide de base triangular, que eles chamam de tetraedro, beleza? O prof vai apagar aqui só para não ficar bagunça para vocês. Ele está em 3 dimensões, galera. Então, cuidado, quando a gente fala da tetraédrica, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Deixa o prof mostrar aqui com os canetões, eu acho que fica mais fácil de você ver. Ó, fica assim, ó. Tá?
E não importa como eu segure, vai estar sempre as mesmas angulaturas entre os meus ligantes, as minhas nuvens. Fechado? Boa. Agora, eu posso ter também a geometria piramidal. Piramidal. A piramidal você vai ter quando você tiver os 3 pares ligantes e um par não ligante, fechando aí as 4 nuvens. Piramidal vai acontecer principalmente lá com o grupo do nitrogênio, do fósforo, que vai ter o quê? 3 ligações, o exemplo NH3 aqui pra gente, ó. Tá? Ou PCl3 é um exemplo, quando eu tenho sobrando um par não ligante e aqui eu tenho 3 pares ligantes, PCl3, tá? O exemplo mais comum aí para vocês. E pode ser angular, também angular, e aí você vai perceber a diferença, quando eu tenho 2 pares ligantes mais 2 pares não ligantes, que é o exemplo da água. Então, lá na aula de hibridação, o prof já foi fazendo alguns exemplos para você não sofrer. Tá? O exemplo da água tem 4 pares ao redor do átomo central, 2 não ligantes. Show? Ah, prof, que decorebinha, né? É decorebinha, galera. 1000 perdões. 5 nuvens. 5 nuvens. Vamos embora. 5 nuvens, a gente tem 4 possibilidades de geometria, lindos. A primeira é se tem os 5 fazendo ligação, as 5 nuvens ligantes. É a nossa bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal. Quando que a gente tem uma bipirâmide trigonal? Quando as 5 nuvens são ligantes. 5 ligantes e 0 não ligantes. Opa, P. Coloquei um R ali. P, N, L, não ligantes. O exemplo mais clássico é o exemplo que o prof fez na aula de hibridação, o nosso PCl5. Então, você vai vendo que o prof já fez a maior parte dos exemplos na aula da hibridação, de propósito. Outra possibilidade, a gente também já viu na aula de hibridação, a gangorra. A gangorra é quando você tem 4 pares ligantes e um par não ligante. Isso aqui, galera, poucas pessoas conhecem. É o caso do SF4, que o prof também mostrou na aula de hibridação. 4 ligantes, 1 não ligante. Beleza? Show. Outra, a forma T. Forma T. A forma T, você tem 3 ligantes e 2 não ligantes. Vai acontecer o ClF3. Um exemplo mais clássico aqui, ó. Fica assim, com os 2 pares lá, ó. Boa? E a última possibilidade é linear, que foi questão, inclusive, da prova do Enem, já foi questão de prova do Enem, quando você tem 4 das suas 5 nuvens, 2 pares ligantes e 3 não ligantes, que é quando você tem o xenônio fazendo a ligação lá, vamos pegar o XF2, foi questão da prova do Enem, o xenônio fazendo ligação, ficando expandido lá, ficando com mais do que 8 elétrons.
é linear. É linear, certo? Então, cuidado aí com 5 nuvens. Eu tenho essas 4 possibilidades de geometria. Ai, prof, mas daí como é que eu vou saber? Então, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica, vai ter que montar a estrutura de Lewis, que nem a gente fez lá na aula de ligação covalente. Vai montar a estrutura, vai fazer a ligação de Lewis e vai ver se sobra os ligantes, os não ligantes, vai vendo certinho, volta aqui nessa teoria e monta. Infelizmente ou felizmente, você tem esse esqueminha que o prof te deu aqui, tem que saber decorzinho quais são as possibilidades. E com 6 nuvens tem várias possibilidades, o prof vai te mostrar só 3, tá? 6 nuvens, o prof vai te mostrar só as 3 mais importantes aí. Primeiro, se as 6 estão fazendo ligação, é a octaédrica. Octaédrica, que o prof já te mostrou lá na aula de hibridação, o exemplo, quando você tem as 6 nuvens ligantes e nenhum fazendo ligação. É o nosso SF6. O flúor fazendo 6 ligações, expandindo sua camada de valência, para que sua carga formal fique mais estável possível, certo? Octaédrica. Outra possibilidade é a pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. Nossa, prof, eu nunca tinha ouvido falar disso. Pois é, só aqui no Resolvendo a Química você tem esse esqueminha aqui completo. A pirâmide de base quadrada, 5 pares ligantes e 1 par não ligante. O exemplo mais comum é o BrF5, é o bromo com 5 flúors. Os flúors de baixo formam como se fossem uma base quadrada e um flúor para cima, como se você fosse fazer uma pirâmide de base quadrada aqui, ó. Formando uma piramidezinha de base quadrada. Tudo isso para tentar deixar a maior repulsão possível entre os pares eletrônicos. Show! E a outra possibilidade, galera, é a quadrado planar. Quadrada planar. Cabe. Coube. Quadrada planar. Só a letra ficou meio feia, mil perdões. Aí. A quadrada planar, meus lindos e minhas lindas, tem 4 pares ligantes e 2 pares não ligantes. E volta o xenônio para o nosso exemplo. O xenônio F4. XF4. Tá aí. Uou, teacher, que doideira, meu. Doideira total, galera. Doideira total, tá? Assim, se você fosse, você me perguntar assim, ai, prof, quais mais aparecem nas provas? Eu quero saber aquelas que eu tenho que saber, tipo, bem. Octaédrica, bota um asterisco aí. Bipirâmide trigonal. De 4 nuvens, todas. De 3 nuvens, todas. De 2 nuvens, a única que tem. Beleza? Então tem que conhecer. Angulatura, não fique se preocupando muito com isso. E a segunda parte da nossa aula, lindos e lindas, é a polaridade. Tá? A polaridade. O prof vem já há algum tempo comentando nas aulas com vocês. Para saber a polaridade, você tem que lembrar da eletronegatividade. Então, vamos botar a eletronegatividade aqui, tá em todas, né? Balãozinho da memória. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer.
a eletronegatividade e a geometria. Por quê? A eletronegatividade vai te dar a polaridade da ligação, tá? Polaridade da ligação. Da ligação, a ideia é o seguinte: se existe diferença de eletronegatividade, a ligação é dita uma ligação polar. Se não existe diferença de eletronegatividade, a ligação é dita apolar. Então, por exemplo, aqui, ó, H2. Perceba que não tem diferença de eletronegatividade entre os dois hidrogênios. Então, nós vamos dizer que essa ligação é uma ligação covalente apolar. Não tem diferença de eletronegatividade. Agora, quando existe diferença de eletronegatividade, o que vai acontecer? Aqui, ó, essa ligação vai ser chamada de uma ligação covalente polar. Ligue polar. Por quê? O cloro, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então é como se ele puxasse os elétrons, criando aquilo que eu falei lá na aula de Knox, a carga aparente menos 1 no cloro e a carga aparente mais 1 no hidrogênio. Então essa carga aparente que foi criada devido a esse pequeno vetorzinho que nós chamamos de momento, tá? Que é um Uzinho, tá? Chamado de momento, que é o Uzinho, que é um vetor. Se esse vetor na ligação é formado, a ligação é polar, certo? E aí, para polaridade da molécula, o que você tem que analisar? Você tem que analisar se esse vetor momento aí tem uma resultante ou não. Então, assim, vai ser uma molécula polar. Uma molécula polar quando? Quando tiver um vetor resultante, ou seja, a soma de todos esses momentos diferente de zero. Lógico que o prof tem uma malandragem. Quando o número de nuvens for diferente do número de átomos iguais. Como assim, prof? Ó, vou fazer exemplos aqui para vocês, ó. Água. Nunca esqueça, a água é sempre angular e polar. Vou fazer dos dois jeitos para vocês. Primeiro, número de nuvens, 4 nuvens. Número de átomos iguais, 2 hidrogênios. Polar. Prof, sério? Sério? Agora, se eu quisesse fazer pelo vetorzinho, ó, ligação entre o oxigênio e o hidrogênio é polarizada. Então, eu vou chamar esse cara de vetor 1 e aqui, vetor 2. Certo? O que você tem que fazer? A resultante. Então, a soma desses dois vetores. Então, aqui está o vetor 1, trombinha no rabinho, né? Ou então aqui, ó, paralelogramo, vetor 2. Aí você tem que lembrar lá da física. Pontilha, 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 pontilha. Você vai ter um vetor resultante aqui, ó, μr. Esse μr existe. Então, essa molécula de água é o quê? Polar. Certo? Guarda essa dica, lindos e lindas. É hiper importante, tá? Mas o prof sugere, para simplificar a sua vida, guardar isso aqui, ó. Muitos livros de graduação trazem essa dica. E a molécula apolar? Molécula apolar. Isso aqui não é uma lei, tá, galera? Existem exceções. Por exemplo, o quadrado planar aqui, ó, ele vai ser apolar. Mesmo o número de nuvens são 6, dando diferente do número de átomos iguais, porque daí os vetores se anulam. O flúor puxa para lá com a mesma força que puxa para cá.
flúor puxa para lá, mesma força que puxa para cá. Todos esses caras vão se anular. Então aqui a molécula vai ser uma molécula apolar. Por quê? Porque o vetor resultante dá igual a zero. Geralmente isso vai acontecer quando o número de nuvens for igual ao número de átomos iguais. Lógico, de novo, como o prof falou, isso aqui é uma malandragem para você, para as mais comuns que aparecem em provas. Próprios livros de graduação trazem, tá? Então, por exemplo, ó, BF3. 3 nuvens, 3 átomos iguais, apolar. Se você fosse fazer os vetores, eu teria a soma dos vetores resultantes dando zero. Porque como o ângulo é 120 graus, aqui ó, eu vou formar um vetor resultante entre esses dois vetores que se anulam aqui. Então, ela vai ser o quê? Apolar. Outro clássico, ó, ligações polares e a molécula é apolar. Não tem uma relação com a outra. Ó, CO2, 2 nuvens, 2 átomos iguais. Faz os vetores. O oxigênio puxa para a esquerda, o outro oxigênio puxa para a direita. Se você somar os vetores, como eles são iguais, eles se anulam. Então, essa molécula é uma molécula o quê? Apolar. Qualquer dúvida que você tenha, assista às aulas de resolução de exercício e qualquer dúvida que você tenha, pode mandar no Instagram ou pode mandar no Telegram, pode mandar onde você quiser que o prof te ajuda. Beleza, lindos? Bora lá resolver exercícios. Então, bora lá, galera, para nossa aula de resolução de exercícios aí, beleza? Então, olha só, a primeira questão fala assim, ó, de acordo com a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétron em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. O que é isso? É a teoria da repulsão. É isso que a gente viu na aula teórica. Então, lembra aquilo que eu sempre digo, no exercício você pode encontrar informações teóricas muito importantes. Por isso, não deixe de resolver os exercícios. Boa. Considere que os pares de elétrons em torno de um átomo central podem ser uma ligação covalente simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono... Galera, por que eu coloquei o dióxido de carbono, CO2, logo na primeira questão? Porque é um clássico, então você vai colocar coração, hashtag, estrelinha, asterisco no CO2, é um clássico, tá? Então você vê muitas questões. O CO2, galera, lembra comigo, ó, o carbono, nosso elemento central, faz 4 ligações e o oxigênio 2. Então lembra comigo da nossa aula de ligações químicas aqui, ó, o CO2 nesse formato. O CO2 ele vai ter 2 nuvens. Sempre que tiver 2 nuvens, a gente vai ter o que? Linear. Então a geometria do CO2 linear. Aguenta a geometria do CO2 linear aí, porque daqui a pouco a gente vai fazer um exercício que cai em quase todas as provas aqui do Paraná e você vai ver que vai fazer diferença você saber que o CO2 é linear. Fechado? Boa. Vamos para a próxima. Jogo rápido, jogo rápido. Segundo a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, a estrutura mais provável de uma molécula de fórmula AX4 com 2 pares eletrônicos isolados é... Então, perceba, AX4 com 2 pares eletrônicos isolados. Então, tem o A ligado a 4X com 2 pares isolados. Repara comigo aqui, ó, que eu tenho quantas nuvens? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuvens. Dessas 6 nuvens, galera, eu tenho 4 ligantes, 6 nuvens. Eu tenho 4 pares ligantes e 2 pares não ligantes. Pega lá a nossa tabelinha da aula teórica para a gente lembrar que geometria vai ter.
Beleza, perfeito. Já que você pegou a tua tabelinha, vamos uma por uma. Letra A, quadrado planar com pares eletrônicos isolados acima e abaixo do plano. Pronto, matou a questão, certo? Então, essas primeiras questões dessa nossa aula você vai fazer com o teu resuminho da aula teórica. 03. A desinfecção de águas residuárias de uso agrícola é um processo indispensável à proteção da saúde pública. O ozônio, O3, pode ser utilizado para esse fim, já que é bastante eficiente na destruição de organismos patogênicos. Sobre as propriedades do ozônio, pode-se afirmar que é constituído por moléculas de geometria. O ozônio são 3 oxigênios, galera. O oxigênio vai fazer uma dupla ligação com o outro para formar o O2 e vai fazer uma ligação dativa com um terceiro oxigênio, sobrando o par de elétron. Oh, meu Deus, como eu vou saber? Agora você sabe. E aí a gente vai ter o quê? 3 nuvens. 1, 2, 3 nuvens. Sendo essas nuvens uma não ligante e 2 ligantes. Se eu tenho uma não ligante e 2 ligantes em 3 nuvens, que geometria é essa? Angular. E aí guarda comigo, ó, sempre que a gente tiver uma geometria angular, a gente vai ter uma molécula polar. Tá? Mesmo sendo 3 átomos iguais, o ozônio é polar. Cuidado, por favor, tá? Que as provas vão tentar fazer pegadinha. Show! Então a gente já sabe que ela é angular. Tchau para a letra A, tchau para a letra B, tchau para a letra C. É angular e é isótopo do gás oxigênio, angular e é um alótropo do gás oxigênio. Galera, muita gente marcou a letra D, tá? A confusão entre alótropo e isótopo. Sabe por quê? Porque lá na primeira aula da primeira semana, quando a gente viu aqueles conceitos básicos, fundamentais, muita gente pula porque diz, eu já sei, tá? Então não seja essa pessoa. Então, ó, angular e é um alótropo. Alótropo, quando eu falo de substância simples de um mesmo elemento. Isótopo, eu estou falando de átomo isótopo, com o mesmo número de prótons. Não estou falando de molécula, não estou falando de substância, tá? Então toma cuidado, por favor. Show! Então, letra E de esculachamos. 4. Vamos embora. A teoria de repulsão dos pares eletrônicos sustenta, ao redor do átomo central, pares eletrônicos ligantes e não ligantes se repelem, tendendo a ficar tão afastados quanto possível. Você percebeu que quase todas as questões começam com o mesmo enunciado? Ótimo! Então você começa a perceber que são todas questões iguais e quase sempre com os mesmos exemplos. De acordo com essa teoria, quais estruturas podem ser previstas para as moléculas SF6, PCl5, CH4? Pega os exemplos que a gente usou na aula teórica. Não são exatamente os mesmos? É por isso, galera, é por isso que você faz a diferença, porque eu já estou te dando as provas prontas. Olha só, o SF6 é um clássico, é o único exemplo que a gente vai ter em provas para falar de uma estrutura octaédrica, tá? Octaédrica. Por quê? Tenho 6 nuvens todas ligantes. Então, tchau para A, tchau para C, tchau para D. PCl5, volta lá para nossa aula teórica. Você vai lembrar, ó, PCl5 é o exemplo quando a gente usou 5 nuvens. É uma bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal. E a última, o CH4, o carbono. Carbono fazendo 4 ligações simples. A gente vai ver também isso lá na orgânica, tá? Então vai formar um tetraedro, tetraédrica. Resposta letra B de bagaçamo. Então perceba, os exemplos são sempre os mesmos exercícios, são sempre os mesmos exemplos, as mesmas moléculas. Então presta atenção nessa aula, quando você for resolver os exercícios, você vai estar muito à frente. Show! Vamos embora! Tanto que eu peguei 7 questões pra gente. Acho que é a única aula que a gente vai ter tanta questão assim para resolver. 05. Considere a tabela a seguir e selecione as proposições que relacionam corretamente a forma geométrica e a polaridade. Aí ele deu uma tabela, ele deu quem é a nossa fórmula e o momento dipolar resultante, o μr. μr igual a 0 é uma molécula o quê? Apolar. μr igual a 0, apolar. Diferente de 0,
polar. Diferente de zero, polar. Igual a zero, apolar. Beleza? Isso é você resolvendo o exercício na hora da prova. Então a gente já sabe que a água é polar. E a água, galera, nunca esqueça dela. Ela é sempre angular e polar. Tá? Então a água a gente vai ter angular e polar. O CO2, fizemos na primeira questão, é o que? Linear. Linear. Só que olha só, o CO2, quantas nuvens nós temos? Nós temos 2 nuvens. Perfeito. E quantos oxigênios? 2 oxigênios. O número de nuvens está igual ao número de átomos iguais. Então, por isso que a nossa molécula de CO2 é o quê? Apolar. Então, o CO2 é linear e apolar. Verdadeira aqui, ó, a 0,2. A 0,1, a água é angular e polar. Sempre a água é angular e polar. Então, quando a gente estiver falando da água, nunca esqueça, guarda no seu coração a água. Ela vai aparecer com uma frequência muito grande. Por quê? Porque é água. A água é fonte de vida. Olha lá, ó, são 4 nuvens, 2 ligantes e 2 não ligantes. 4 nuvens, 2 ligantes, 2 não ligantes. Angular. Show? Boa. Vamos para a próxima. O CCl4 é trigonal e polar. Já sabemos que ele é apolar. Então já está falsa essa 0,4. E, de novo, ó, o carbono CCl4. O carbono com 4 ligantes. É tetraédrica. Que nem vimos no exercício anterior. Ah, prof, mas antes era com 4 hidrogênios, agora é com 4 cloros. Não tem problema, tá? E olha só, vou pegar e vou desenhar ele aqui pra gente. Você tá vendo 4 nuvens eletrônicas? Ó, 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. E eu tenho 4 cloros. O número de átomos iguais ao redor do átomo central é igual ao número de nuvens. Por isso que ela é apolar, que nem está indicado na tabelinha. Então, falciane total a 0,4. 0,8. NH3 é piramidal e polar. NH3 é outro clássico, tá, galera? NH3, nossa amônia, beleza? A amônia, ela vai ser piramidal. Por quê, Rodrigo? Lembra comigo, ó. O nitrogênio vai fazer 3 ligações, sobrando um par de elétrons no nitrogênio. Então, a gente tem 4 nuvens, 1 não ligante, 3 ligantes. E sempre que for piramidal, galera, é polar. Então, verdadeira 0,8. E a última, 16, o CCl4 é tetraédrica e apolar, verdadeira. Uma questão que tem um perfil de prova de onde? Da UEPG. Tá? Então, se você for fazer prova da UEPG, muito provavelmente você vai encontrar uma questãozinha como essa aí. Maravilha! Próxima, 0,6. Considere a espécie química molecular hipotética. Quando ele fala molecular, a gente já sabe que vai ter ligação o quê? Covalente. XY2, cujos elementos XY possuem eletronegatividades diferentes. Ou seja, se eles têm eletronegatividades diferentes, a gente vai ter a ligação entre eles o quê? Polarizada. Não necessariamente a molécula vai ser polar, lembra da aula? Então ele fala assim, ó, experimentos de sustentabilidade magnética indicam que é uma molécula apolar. Então, a molécula é apolar. Apolar. E a ligação é polar. Como é que a gente sabe que a ligação é polar? Existe diferença de eletronegatividade entre os átomos. Beleza. É apolar a molécula. Ele fala, nessas informações é correto afirmar que a estrutura e as ligações químicas das moléculas, da molécula XY2 são respectivamente. Então, pera lá. Lembra que eu acabei de falar no exercício anterior? Piramidal é sempre polar? Então, não pode ser a letra A. Lembra que eu falei no exercício anterior? Angular é sempre polar? Então, não pode ser a letra D. Tá entendendo a brincadeira? Legal. Agora, tenho 2 átomos iguais e precisa ser apolar. Se eu tenho 2 átomos iguais e precisa ser apolar, quantas nuvens eu preciso ter? O mesmo número de nuvens. Por quê? Para ser apolar, a gente vai ter que ter o quê? O número de nuvens igual ao número de átomos iguais ao redor.
então vou ter que ter duas nuvens também. Então, uma possibilidade é o CO2, duas nuvens, dois átomos iguais. Então, linear, se eu tenho duas nuvens, linear. E as ligações são covalentes polares devido à diferença de eletronegatividade que existe entre os dois átomos. Resposta letra B. Show? Boa! E a 7, galera, sobre as seguintes geometrias moleculares, assinale o que for correto. Aqui a gente tem a água, angular e polar, como sempre. Ah, prof, mas olha, eu tenho duas nuvens e dois átomos iguais. É que você não está lembrando que aqui, ó, no oxigênio está sobrando par de elétron. O CO2 linear e a molécula é apolar. NH3, lembra que está sobrando um parzinho no nitrogênio? Ela é piramidal e polar, sempre os mesmos exemplos, percebe? E o BF3, Best Friends Forever and Forever, né? Olha essa coisa linda. É trigonal plana, todas as três nuvens ligantes, só que os três átomos são iguais, apolar. Maravilha? Então vamos lá, questãozinha com cara de UEPG e UEM. O composto CO2 é apolar, porque o vetor resultante é igual a zero. Verdade, ó. O oxigênio puxa os elétrons para o seu sentido por ser mais eletronegativo, o outro oxigênio também. Corta. O vetor resultante aqui vai ser igual a zero. Então, verdadeira 0,1. 0,2. Os compostos NH3 e H2O são moléculas polares. Verdadeira, não precisa nem perder muito tempo. Os compostos BF3 e CO2 são apolares. Verdadeira. Os compostos água e BF3 são moléculas polares, pois o vetor resultante é diferente de zero. A água é polar, mas o BF3 é o quê? Apolar, então falsa. E a última é 16. Os compostos NH3 e BF3 são moléculas apolares. Falsa. Sabe o que ele queria que você pensasse aqui? Que esses dois caras têm 4 átomos, tá vendo? Eles vão ter a mesma estrutura. Falso, tá? Não é a mesma estrutura. O NH3 é piramidal e o BF3 é trigonal plana. Beleza, galera? Boa. Até a próxima aula. Valeu? Tchau, tchau. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.